Olá pessoal, hoje a nossa aula é uma das nossas últimas aulas desse bimestre. A nossa aula hoje vai ser uma aula de revisão, recuperação de conteúdo. Hoje é o nosso roteiro de número 20. Esse roteiro de hoje a gente vai fazer uma revisão, recuperação de conteúdo acerca do nosso último capítulo estudado, que foi acerca do capítulo de número 5, né, sobre a África, aliás, número 4, sobre a África Antiga. E nesse capítulo nós vimos duas grandes civilizações que surgiram no continente africano, que foi a civilização egípcia e a civilização de Kush. Vimos esses dois povos, né, ao longo desse capítulo, e hoje nós vamos recuperar, vamos revisar aquilo que a gente estudou. Esse é o nosso roteiro, né? O roteiro vem destacando os principais pontos que nós vimos ao longo desse capítulo, como a região onde surgiu a civilização egípcia. É uma região que, assim como lá na Mesopotâmia, ela dependeu da existência de água, como no caso aqui o Rio Nilo. O Rio Nilo foi assim o grande pai e mãe dessas duas civilizações, tanto a do Egito Antigo como a do Reino de Kush, porque sem os rios, né, não teria sido possível haver essas civilizações. Como é que iria manter essa grande população? Como iria, além da grande população, como iria sem o Rio Nilo? Como iria ser possível tirar uma parte da população para trabalhar em outras partes da sociedade, como as construções? Nada disso teria sido possível se não fosse a água do Rio Nilo, né? Tanto é que as primeiras civilizações vão surgir ao longo desses rios que eles não tinham secas. Todos os anos, por serem rios muito longos, eles dificilmente tinham secas, porque quando não chovia numa região do rio, chovia em outra. Mas, né, todos os anos aumentava a água do rio. E quando havia uma seca, passava-se por grandes provações, fome, catástrofes, né? O roteiro também destaca o processo de unificação, foi até uma questão da nossa prova, né? A unificação do Egito Antigo, que a gente pode ver nessa imagem aqui, a unificação a partir das duas coroas. A coroa do Alto Egito era branca e a coroa do Baixo Egito era vermelha. Já a coroa do Egito unificado, olha só, ela é a união das duas coroas. A gente sabe que o Egito foi unificado pelo primeiro faraó, chamado Menés. A partir daí o Egito passou a ser um único povo, né? Um único reino. A gente viu também a organização social, daqui a pouco eu mostro com mais detalhes, a importância da religiosidade para os egípcios, como na crença da vida após a morte, a mumificação, os deuses. Vimos o reino de Kush, que é colado com com o Egito Antigo, né? Por muito tempo eram parceiros comerciais, mas também inimigos, viviam em guerra. Houve um período que o Egito dominou Kush e houve também um período inverso. A gente vai ver que ficou conhecido como a dinastia dos faraós negros, né? Pelos reis de Kush serem negros. E vimos também a importância das mulheres no reino de Kush. A gente vai ver isso mais detalhadamente. E, por fim, tem a nossa atividade, né, que a gente faz ao final, ok? O Egito Antigo, com certeza, é uma das civilizações que mais conhecidas da nossa parte, pela questão de sempre passar na televisão, em filmes, desenho animado, né? E a gente pode ver aqui nesse mapa interativo as principais cidades, como Cairo, que hoje é a capital do Egito, né? Mênfis, que já foi a capital do Egito, Tebas,
e alguns dos principais monumentos e construções. E a gente pode ver nessa imagem que tudo fica no percorrer, nas margens do rio, que é o Rio Nilo. Templos, construções, toda a região ela é de deserto, só há essa faixa verde graças ao Rio Nilo, mas toda a região é de deserto, é a região do deserto do Saara, né? E a gente pode ver de que forma toda a civilização egípcia ela foi sendo construída ao longo do Rio Nilo, né? Tanto a civilização egípcia, como a gente está vendo aqui, como também o reino de Cush. A gente vê um pouco mais à frente, né? Toda a região, como eu falei, ela é desértica, ela tem no máximo alguns oásis, né? Que são esses lugares de vegetação em meio ao deserto, mas que a quantidade de água é muito pouca, mal dá para manter alguns rebanhos, que dirá para fazer uma plantação ou alimentar um grande número de pessoas. Realmente o que permitiu o surgimento da civilização egípcia foi o Rio Nilo, né? Mais uma vez a gente pode ver aqui nesse mapa animado de que forma eles utilizaram o Rio Nilo para fazer plantações, irrigações. Para isso eles construíram diversos tipos de canais, barragens, açudes. Cada uma dessas construções permitia irrigar um número maior de terras, permitia ter uma colheita maior. Quanto mais colheita, maior significava grãos, comida por mais anos, né? Então, uma parte das pessoas deixou de trabalhar na agricultura já para trabalhar em outras coisas, porque não precisava que todo mundo trabalhasse na agricultura. Então, foi aí que essas pessoas eram contratadas para trabalhar em construções, como as pirâmides, templos. Outros trabalharam como artesãos, comerciantes, né? Vários outros tipos de profissão também, como foi se destacando com o tempo, foram surgindo os sacerdotes, aqueles que se encarregavam dos cultos religiosos, além dos sacerdotes, os militares, né? Uma parte de tudo que era produzido era pago para o faraó e para os templos. Por quê? Porque o faraó era considerado o rei de todas as terras do Egito Antigo, né? E os templos eram considerados aqueles locais de adoração dos deuses. Então as pessoas doavam tanto ao faraó, porque era dono da terra, como aos templos, como em forma de agradecimento aos deuses pela colheita, por uma graça alcançada, né? Aqui a gente pode ver, além dos canais, alguns templos, como aqui embaixo o templo de Ramsés II, Forte Burren, que ficava na fronteira entre o Egito e o reino de Cush, era para defender de ataques, né? Templo de aqui ao lado direito, templo de Luxor, Tebas, aqui tá Tebes porque é em inglês, mas Tebas, que foi a capital do Egito Antigo durante muito tempo, templo de Karnak, né? As pirâmides de Gizé. A gente costuma ver as 3 maiores, mas não existem só elas. Existem dezenas de pirâmides no Egito, talvez centenas, né? Aqui a gente já consegue ver uma divisão melhor dos dois reinos. Do reino do Egito Antigo, né? Que ficava aqui mais na parte de baixo do rio Nilo, e o reino de Cush, que ficava mais ao alto, com a capital em Napata e depois Meroé. Hoje fica um país chamado Sudão, e o Egito Antigo fica no país que herdou o nome do reino, né? Egito. Então são os dois reinos que a gente vem estudando aqui
ao longo do nosso capítulo. A divisão social do reino da sociedade egípcia, ela se dava de forma hierarquizada, ou seja, tinha uma hierarquia. Como assim? Era dividido em escala de poder e riqueza. Quanto mais riqueza, mais poder essas pessoas tinham. Quanto menos riqueza, menos poder elas tinham, né? Isso se chama hierarquia, né? Quando uma sociedade se divide entre os mais poderosos e menos poderosos. No caso aqui, a base do poder era o quê? A riqueza. Assim como hoje, a nossa sociedade, ela é hierarquizada. Quanto mais poder, riqueza você tem, mais poderoso você é, né? Então, acima de todos vinha o faraó, que era considerado um deus divino, aliás, um rei divino. Não era só um homem, era também um deus na terra. Depois vinham os nobres e sacerdotes, os soldados, os escribas, comerciantes, artesãos, camponeses e escravos, né? Então vocês podem ver de que forma, quanto mais para baixo, vai aumentando a parte da população que faz parte daquele grupo, né? A maior parte da população egípcia ela era composta de camponeses e escravos, né? Então era assim que se dividia a sociedade egípcia. E apesar de não haver mais essa divisão, mas a forma de se dividir, gente, hoje ainda é assim. Em cima, se a gente fosse pensar na nossa sociedade hoje, viriam aqueles que a gente chama de ricos, donos de empresas, donos de bancos, pessoas com muito poder. Abaixo deles viriam, aí vai descendo, né? Vai tendo aqueles que são a classe média, vai descendo até chegar nos trabalhadores, né? A gente não tem mais... Existe escravos hoje ainda? Existe, ainda existe, mas não é a maior parte da população. A maior parte da população, ela é o quê? Chama de trabalhadores, que são as pessoas que trabalham em troca de um salário, né? A base da riqueza no Egito Antigo era a agricultura. As pinturas deixadas por eles em cavernas, templos, como essa que a gente está vendo aqui, revela isso. O arado, né? Vocês dá para ver aqui a grande invenção do arado. Conseguia revolver a terra, botar a terra de baixo para cima e a de cima para baixo, deixando sempre a terra fértil. Era feito de madeira. Vocês conseguem ver aqui também um pouco da cultura. A vestimenta do homem camponês, do homem mais simples, como era esse trabalho. Todo o trabalho de agricultura, como eu já falei, a maior parte da população egípcia antiga ela era feita de agricultores. Então os trabalhos na agricultura eram trabalho realizado pela maior parte da população. Trabalho com trigo, cevada, arroz, né? Aqui a gente pode ver eles trabalhando com o trigo, por exemplo, né? Que era utilizado para fazer o pão. A gente aqui já vê algumas mulheres fiando, né? O fio construído a partir do algodão, ok? Então tinha toda uma divisão social, uma divisão do trabalho também. Essa divisão do trabalho e toda essa riqueza, ela gerou formas de trabalho muito especializadas. Tiveram pessoas que foram se especializando com o passar dos anos e passando esse conhecimento de pai para filho, para neto, né? Como por exemplo na questão do artesanato. Então os egípcios eles eram muito desenvolvidos na questão do artesanato, na questão da medicina, e muitos dos conhecimentos egípcios nem a gente sabe como se davam. Na engenharia, na construção, arquitetura, né? Foi um conhecimento que se perdeu no tempo.
Aqui a gente tem, por exemplo, um busto de um faraó. É um busto feito... Esse daqui não dá para identificar bem se é de ouro ou de pedra pintado. Aparenta ser de pedra, né? E pintado, né? Vocês conseguem ver quanto eles eram detalhistas. Eles sabiam fazer realmente a escultura, retratando fielmente aquela pessoa. Aqui a gente já tem uma máscara mortuária de ouro. Ela era colocada sob a cabeça e o busto do faraó quando morria, né? Ele dentro do sarcófago, do caixão, essa máscara era colocada na cabeça dele, né? Aqui a gente já sabe que ela era de ouro e ela era toda enfeitada com metais e pedras preciosas. Além do ouro, tinha também rubis, jade, esmeraldas, né? Era muito comum eles usarem também essa barba. Ela era postiça, viu, gente? Não era de verdade, não. Ela era usada em cerimônias. Aqui a gente tem uma das múmias mais conhecidas de faraós, que foi de Ramsés II, um dos faraós que mais poderosos da história do Egito Antigo. A gente pode ver de que forma o processo de mumificação ele era tão desenvolvido que mesmo após 3.500 anos, né, conservou a pele e o corpo dele, né? As faixas, as bandanas, todas ainda permanecem intactas, né? Não sei se dá para me aproximar. Deixa eu ver aqui. Pronto, essa imagem ela mostra muito melhor para a gente alguns detalhes. Como por exemplo, os contornos dos dedos, né? A pele permaneceu, as bandanas e faixas, a pele que recobre o dorso, vocês podem ver que ela também permaneceu, lábios, cílios, o cabelo é uma das últimas partes a desaparecer do corpo, né? Mas a pele ela é a primeira a desaparecer. E eles conseguiram fazer um processo de mumificação que conseguiu conservar tudo isso, né? Até mesmo um pouco o contorno do rosto, a expressão de alguém realmente morto. A gente consegue ver. Não ficou aquela coisa assim deformada, né? O processo de mumificação, a gente viu que ele tinha uma importância religiosa. Eles acreditavam muito na vida após a morte. E o faraó, como um rei divino, não poderia ter seu corpo apodrecido. Para que o faraó pudesse viver bem após a morte e também ajudar aos egípcios, ele tinha que ter seu corpo preservado. Então, por isso, para que o faraó tivesse uma boa vida após a morte e pudesse auxiliar novamente a eles desenvolveram o processo de mumificação. Durante todo o processo de mumificação, era também, vocês podem ver aqui no lado direito, alguém com uma máscara do deus Sete. Aliás, Anubis, ficava recitando encantamentos, ficava recitando todo o ritual, né? Para eles não era só uma questão de medicina, era também uma questão religiosa, né? Então, essa imagem aqui, ela mostra muito bem o que eles faziam, né? Antes de mumificar, vocês estão vendo aqui, todo o corpo ele era preparado. Os órgãos eram retirados e colocados nessas urnas, olha só. Cada uma dessas urnas ficava com um órgão, né?
coração, pulmão, rins, fígado, cérebro. O cérebro era retirado, a gente viu que pelo nariz, né? Eles enfiavam um espeto pelo nariz, abriam uma cavidade e iam retirando o cérebro pouquinho por pouquinho, né? E era retirado os órgãos do corpo para quê? Para que não apodrecessem dentro, né? Retiravam todo o sangue, enfim, fazia todo o preparo medicinal. Como eu já disse, tudo isso era misturado com crenças religiosas. Eles iam sempre recitando encantamentos aos deuses para que guardassem aquele corpo, né? Aqui tem uma imagem, gente, do único sarcófago até hoje que foi descoberto intacto pelos cientistas, pelos estudiosos, né? Essa foto aqui foi até colorida depois, mostra como é que estava quando o sarcófago foi aberto, né? Depois de pelo menos quase 4.000 anos, né? Apesar de ter havido centenas de faraós sepultados, as tumbas que foram encontradas até hoje, com exceção de uma, que foi do rei Tutankhamon, todas as outras já haviam sido roubadas, né? Então vocês conseguem ver que é algo bem interessante também, é que o sarcófago não era só um. Havia um sarcófago dentro de outro sarcófago, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Havia uma sucessão de camadas de sarcófagos, né? Tem a câmara mortuária, né? Tem o túmulo mortuário, feito de pedra, todo esculpido, como vocês estão vendo aqui. E dentro vinham os sarcófagos. Geralmente eram 7 camadas, né? Contando com o túmulo, né? Feito de pedra. Eram 7 camadas, também representando aqui como se fosse 7 estágios que a alma do faraó teria que passar, né? Então eram várias camadas. Aqui a gente já viu um pouco acerca dos deuses egípcios. Essa imagem vem até no nosso livro, se eu não me engano. A gente sabe que eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses. Cada um desses deuses era responsável por uma parte da vida, desde o amor, a vida após a morte, as colheitas, enfim, né? Aqui tem alguns deles. O politeísmo foi também uma questão que caiu na nossa prova. Isso daqui a gente já viu, né? A unificação do Egito, as duas coroas significou a unificação do Egito. A coroa branca, o Alto Egito, e a coroa vermelha, sendo baixo, foram unificadas em uma única coroa, que foi, né, vermelha e branca. Depois daí o Egito passou a ser um único reino. Nós vimos também o reino de Cuxi, que é um reino vizinho ao reino do Egito na antiguidade, né? As culturas eram muito parecidas, como por exemplo a construção de pirâmides. A diferença era a escala. As pirâmides cuxitas, elas eram bem menores. A finalidade também eram feitas para enterrar, né, os reis mortos. Elas tinham a mesma finalidade. Durante o período que Cuxi dominou o Egito, esse período ficou conhecido como a dinastia dos faraós negros, pelo fato dos reis de Cuxi serem negros. E a gente viu também que alguns faraós egípcios eles tinham algumas doenças congênitas na pele. Por quê? Porque era comum no Egito Antigo um pai se casar com a filha, um filho com a mãe, né? Porque faziam parte daquela dinastia e eles eram considerados sagrados, então não tinha permissão para
se casarem ou terem filhos com outras pessoas que não eram considerados de sangue real. Então, nascia muitos faraós com problemas de pele, né? A pele muito mais clara, ou até mesmo albino. Então, essa dinastia se destacou por isso, por ser uma dinastia que era totalmente negra, né? Porque no reino de Cush, o rei, ele era como? Ele era eleito. Por quem? Pelos patriarcas, pelos comandantes de todas as tribos. Quando o rei morria, eles votavam e escolhiam um rei entre eles, né? Ele não era um rei que era passado assim de forma hereditária, de pai para filho, como era no Egito, né? Era um rei eleito. E no reino de Cush é muito importante destacar a importância das mulheres. As Candaces, como a gente viu, eram consideradas rainha-mãe, né? Rainhas-mãe, que eram essas mulheres que tinham direito de governar, né? Era a rainha, a Candace. Ela tinha o direito de governar. Outras mulheres, mesmo sem ser rainha, mas elas tinham direito de governar uma cidade, uma região, uma província. As mulheres também tinham direito de serem sacerdotisas, né? De administrar governar uma tribo. Então as mulheres, elas tinham muito mais respeito, eram muito mais respeitadas do que no Egito Antigo ou mesmo em qualquer outro povo da época, como na Mesopotâmia, por exemplo, aonde a mulher também ela era deixada de lado, né? No reino de Cush não, a mulher ela tinha muito mais importância. Tanto é que as mulheres elas eram retratadas em pinturas, imagens, esculturas, né? De forma muito respeitosa, ok? E a gente viu até mesmo a importância das mulheres brasileiras elas se inspirarem nas Candaces, essas mulheres que tinham tanto respeito do povo delas, né? Era uma sociedade que respeitava suas mulheres, né? Não era uma sociedade machista, nem patriarcal. Olha só aqui, Candaces, as rainhas-mãe. A rainha-mãe era responsável pela educação dos príncipes até a idade de 21 anos. Em alguns momentos da história do Império Kush, mulheres assumiram a liderança do governo. Mulheres comandaram até mesmo batalhas, como a que ocorreu contra os romanos, que impediram que este império cobrasse imposto dos cuxitas. Até a Bíblia menciona-se uma rainha Candace. Então vocês conseguem ver aqui de que forma as mulheres elas eram respeitadas, né? As Candaces chegaram até mesmo a liderar o povo liderar o povo cuxita em batalha contra outros impérios, né? Então, gente, esse é a nossa revisão de conteúdo. A gente vai agora fazer a nossa atividade. Essa é a nossa atividade. A nossa atividade ela tem 8 questões. Deve ser copiada, ok? As que são de marcar, como a quarta, quinta, sexta e a 8ª questão. Basta você copiar a questão correta, ok? As que estão incorretas não precisa copiar, tá bom? E a gente vai agora para o grupo da turma, onde a gente faz a atividade de hoje, tá bom? Um abraço, gente. Lembrando aqui de falar também... Não, isso aqui eu aviso no grupo.